Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. O nosso livro aqui de referência é o livro do Gelsiese, Matemática, Ciências e Aplicações, volume 1, do ensino médio. Conjuntos numéricos. Nós denominamos conjuntos numéricos como os conjuntos cujos seus elementos são números, tá? O surgimento dos conjuntos numéricos se deu devido à necessidade do ser humano fazer contagens e efetuar operações. Então, na verdade, há muito tempo, né, as pessoas não utilizavam, na verdade, aqui de contagens, né? E também não era necessário, na verdade, efetuar operações. Pessoas viviam, por exemplo, ali da agricultura local, né, da pesca, e com o passar do tempo, foi necessário, na verdade, efetuar contagem, né? A pessoa tinha que saber, na verdade, quantos objetos, por exemplo, ela tinha ali dentro, por exemplo, ali da sua residência, né? Por exemplo, de animais e assim por diante, né? E aí, com o passar do tempo, começaram a surgir, por exemplo, ali o comércio, né? Começaram, então, ali a surgir, na verdade, operações, seja ela ali na troca de mercadorias ou na aquisição de produtos, né? Então, com o passar do tempo, foi necessário que efetuar, então, tanto a contagem como efetuar operações, né? E daí, na verdade, surgiram aí os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto aqui que a gente vai falar é o conjunto dos números naturais, tá? Ele é aqui representado pela letra maiúscula N. Então, o conjunto dos números naturais, ele possui como elementos o 0, 1, 2, 3, 4, e aqui vai para o infinito, tá? O zero, ele não é nem positivo nem negativo. Então, o conjunto dos números naturais, né, ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, vai para o infinito, tá? Então, muito cuidado. O zero não é nem positivo nem negativo. Então, aqui são os elementos aqui que pertencem aos números naturais. Ou seja, cada um desses elementos aqui, ó, é um elemento do conjunto dos números naturais. E esses elementos, nós conseguimos colocar eles, por exemplo, aqui, ó, na nossa reta, tá? Então, essa reta que você está vendo aqui, ó, ela é a reta que apresenta aqui para a gente aqui o conjunto dos números naturais. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, depois aqui viria o 5, 6 e assim por diante, tá? Então, é importante você saber que no conjunto dos números naturais estão definidas duas operações cujos resultados são sempre números naturais, a adição e a multiplicação. O que quer dizer isso aqui? Se você somar números naturais, você vai ter como resposta um número natural. E se você multiplicar número natural, tá? Números naturais, você também vai ter como resposta um número natural, tá? Então, na verdade, a adição e a multiplicação está bem definida dentro do conjunto dos números naturais. Bom, nós falamos aqui nas nossas aulas passadas sobre subconjunto, tá? Subconjunto é um conjunto que todos os seus elementos vão estar dentro de um outro conjunto. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, esse conjunto aqui que eu chamar de B, e aqui dentro, ó, eu tenho um conjunto A, eu posso falar que o subconjunto, ou seja, o conjunto A é um subconjunto do conjunto B. Porque todos os elementos do conjunto A são elementos do conjunto B. Tá? Um subconjunto é um conjunto que possui todos os elementos dentro de um outro conjunto. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Ó? Uma vez que eu conheço o conjunto dos números naturais, eu posso tirar desse conjunto aqui ó, alguns subconjuntos. Tá? Então, o primeiro deles aqui ó, é chamado naturais não nulos, ou naturais positivos. Perceba que quando eu falo natural não nulo, eu vou tirar, na verdade, então, o elemento aqui nulo, que é o zero. E se eu falo natural positivo, eu vou ter que tirar, na verdade, todos os números que não são positivos. Então, na verdade, quando eu falo natural positivo, eu vou ter que, na verdade, excluir o zero, porque o zero não é nem positivo nem negativo. Tá?
Então, uma simbologia aqui, ó, que nós representamos os naturais não nulos ou naturais positivos, é representar pela letra N do conjunto dos números naturais, e aqui nós colocamos aqui um asterisco. Então, esse asterisco aqui, ó, serve para falar que o seu elemento zero, ele não vai estar dentro do seu conjunto. Então, sempre que você pegar aqui, ó, qualquer conjunto, tá? Que nós vamos ver aqui na aula de hoje, que tiver acompanhado dele aqui um asterisco, esse asterisco serve para falar que o zero não faz parte do conjunto. Então, esse conjunto que você está vendo aqui sem o zero é os naturais positivos, tá? Que eu posso representar também aqui da seguinte forma, ó. Basta eu pegar o conjunto dos números naturais e subtrair o conjunto unitário, que possui como elemento o elemento nulo. Então, se eu pegar o conjunto dos números naturais e subtrair o conjunto unitário que possui o elemento zero, eu vou ter, na verdade, aqui os naturais não nulos ou naturais positivos. Um outro subconjunto aqui também, ó, é os naturais pares. Tá? Então, para você obter aqui o conjunto dos números naturais pares, basta você pegar aqui o conjunto dos números naturais e multiplicar cada um desses elementos por 2. 2 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então, você vai pegar o número que aparece aqui, ó, e multiplicar por 2. Por isso que aqui eu coloquei de uma forma geral 2n, onde esse n meu aqui, ó, pertence aos números naturais. Então, cada um desses elementos aqui dentro, ó, ele é chamado para mim de n. Então, eu vou pegar cada um desses elementos aqui e multiplicar por 2. Então, todos esses números aqui, ó, eles são divisíveis por 2. Se eles são divisíveis por 2, na verdade, eles são números pares. Tá? Um outro aqui subconjunto importante é os naturais ímpares. Então, na verdade, agora, de forma análoga, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu multiplico esse conjunto aqui por 2, só que eu pego o resultado aqui depois e vou somar uma unidade. 2 vezes 0 dá 0, somado com 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2, somado com 1 dá 3. 2 vezes 2 dá 4, somado com 1 dá 5. 2 vezes 3 dá 6, somado com 1, 7. Então, os números ímpares, eles são da forma, na verdade, 2 que multiplica n mais 1. Onde esse n meu, na verdade, aqui, pertence aos números naturais. Tá? Bom, um outro conjunto aqui também, ó, é chamado aqui para a gente de naturais primos. Os números primos, eles possuem, na verdade, 2 divisores. Tá? Eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, para você descobrir se um número é primo, ele só pode ter 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O 2, ó, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 3 é divisível por 1 por ele mesmo. O 5, 7, 11, 13, 7, 19. Ou seja, não existe uma fórmula matemática para descobrir, na verdade, aqui quem que é o próximo primo. Tá? Então, na verdade, para você descobrir aqui se o número é primo ou não, basta você verificar quantos divisores ele tem. Então, números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, são considerados, na verdade, números primos. Tá? O único número primo par que existe é o 2. Nenhum outro número par, diferente de 2, é primo. Tá? Por quê? Se você pegar qualquer número par diferente de 2, ele vai ter, na verdade, no mínimo 3 divisores, que é o 1, ele mesmo, e por ele ser par, ele vai ser divisível por 2. Tá? Bom, o outro conjunto aqui que nós vamos ver agora, né? Agora já é um outro conjunto, não é mais subconjunto, é o conjunto dos números inteiros. Tá? E aí você vai perceber agora aqui, ó, que o conjunto dos números inteiros, eu chamo ele aqui de letra Z, tá? E você vai ver que o conjunto dos números inteiros, ele é formado aqui, ó, pelo conjunto dos números naturais, junto do oposto dos números naturais.
Então, aqui eu tenho, ó, 0, 1, 2, 3, 4, que são os naturais. Agora eu pego o oposto. Como 0 não é nem positivo nem negativo, eu vou ter apenas aqui o 0. O oposto de 1 é menos 1, de 2 é menos 2, de 3 é menos 3, de 4 é menos 4. Então, ele pega aqui o infinito e aqui também vai para menos infinito. Tá? Então, esses elementos aqui, eles são aqui elementos do conjunto dos números inteiros. E aí você vai ver que agora aqui, ó, que a nossa reta agora numérica, que é a reta dos números inteiros, ela vai pegar aqui, ó, uma parte que é positiva, uma parte que é negativa e vai pegar o zero, tá? Isso aqui vai para o infinito positivo e o infinito negativo, tá? Então, o que está acontecendo aqui? À medida que vai surgir um outro conjunto, você vai perceber que essa reta nossa aqui, ó, eu consigo preenchê-la mais de modo que ela vai ficar toda completa, tá? Então, agora aqui, ó, eu tenho o conjunto dos números naturais, tá? E quando eu pego isso aqui tudo, ó, eu tenho um conjunto aqui dos números inteiros. Então, na verdade, o conjunto dos números inteiros, ele é uma extensão do conjunto dos números naturais, tá? E daí, por esse diagrama aqui, você pode analisar o seguinte aqui, ó. Eu tenho um conjunto aqui na cor amarela, que são os números naturais, e tem esse conjunto aqui, ó, todinho maior, que ele é o conjunto dos números inteiros. Então, a conclusão que eu tiro daqui é o seguinte, ó. Todo número natural também é um número inteiro. Mas existem números inteiros que não são números naturais. Então, cuidado com isso aqui, ó. O conjunto dos naturais está dentro dos números inteiros. Então, todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é um número natural. Bom, nós vamos listar aqui agora alguns também subconjuntos dos números inteiros, tá? Então, perceba aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros, e o primeiro deles aqui é os inteiros não nulos. Então, o próprio nome já diz, ó, se é inteiro não nulo, vou excluir, na verdade, aqui o elemento nulo, que é o zero. Por isso que esse conjunto meu agora aqui vem acompanhado aqui de um asterisco. Então, na verdade, aqui, ó, eu vou pegar os elementos dos números inteiros e vou excluir aqui o zero, tá? Ou então posso escrever z asterisco, que é igual a z menos o elemento nulo, tá? Agora, ó, um outro aqui também importante, ó, é os inteiros não negativos. Então, cuidado com esse nome aqui, ó, e com a simbologia dele. Quando ele fala inteiro não negativo, está claro para mim que não pode entrar dentro do conjunto os números negativos. Então, dos números inteiros, eu vou retirar toda a parte que é negativa. Então, vai ficar, na verdade, a positiva e vai ficar o zero, que não é nem positivo nem negativo. Então, os inteiros não negativos, ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4 e aqui vai para o infinito. Então, na verdade, os inteiros não negativos acaba, na verdade, virando aqui o conjunto dos números naturais, né? E a simbologia dele, ó, é representado pelo z com o índice positivo. Então, cuidado aqui, ó, inteiros não negativos, tá? Agora, quando você compara com o próximo, ó, inteiros positivos, você vai ver a diferença agora aqui do anterior, ó. Uma vez que ele fala inteiro positivo, ele está deixando bem claro que só pode ter elemento positivo. Se só pode ter elemento positivo, não vai poder ter negativo e também não vai poder ter o zero, porque o zero não é positivo, tá? Então, na verdade, quem que são os inteiros positivos? 1, 2, 3, 4 e vai para o infinito. E a simbologia dele vai ser os inteiros C com um asterisco para lembrar que tem que tirar o zero e um mais aqui para lembrar que tem que pegar só a parte positiva, tá? Inteiros não negativos, desculpa, inteiros não positivos. Aí de forma análoga, ó, se é não positivo, os positivos vai ter que ficar fora. Então quem é que tem que entrar aqui agora nesse caso? Vão entrar os números negativos mais o zero, que não é nem positivo nem negativo, tá? Então aqui vai ficar, ó, z índice menos, que é igual a infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E aí, para terminar agora aqui o subconjunto dos números inteiros, eu vou pegar aqui os inteiros agora negativos. Então, estou afirmando que é negativo. Se é negativo, eu vou ter que excluir, na verdade, aqui quem?
os positivos e o zero. Então, ele vai variar aqui, ó, de menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, esses aqui, na verdade, são alguns subconjuntos importantes aqui dos números inteiros. Bom, dentro dos números inteiros, então, ó, você pode perceber que existem números opostos, tá? Dois números inteiros são ditos opostos um do outro quando sua soma é zero. Assim, geometricamente, são representados na reta por pontos que distam igualmente da origem. Então, aqui perceba, ó, eu tenho aqui a minha origem, que é o zero, a distância de zero até esse ponto que eu chamei de m, e o oposto dessa distância aqui, ó, a distância tem que ser a mesma. Vai ser, na verdade, então, menos m. Então, vamos lá aqui, ó. Se eu falar que esse m aqui vale 2, eu vou ter que esse ponto meu aqui vai ser, na verdade, menos 2. Agora, vamos falar de distância. De 0 até m, que é 2, essa distância aqui vale 2 unidades. De 0 até menos 2, essa distância que você está vendo aqui, ó, a distância, ela também vale 2. Então, na verdade, ó, tanto m quanto menos m, eles estão a uma mesma distância da origem. E se você somar aqui, ó, menos 2 somado com 2, essa continha nossa aqui vai dar 0. Tá? Então, sempre que você somar dois números aqui, o que der 0, eles, na verdade, são números opostos. Eles estão, na verdade, a uma mesma distância da origem. Tá? Então, no geral, nós dizemos que o oposto ou simétrico de m é menos m, e vice-versa. Ou seja, menos m é o oposto ou simétrico de m, e o m é o oposto ou simétrico de menos m. Importante também você saber isso aí, tá? Bom, módulo de um número inteiro. Se x pertence a z, o módulo ou valor absoluto de x, nós indicamos por x entre barras. É definido pelas seguintes relações. Se x for maior ou igual a zero, o módulo de x é igual ao próprio valor de x. Isto é, módulo de x é igual a x. Agora, se o x for menor do que zero, o módulo de x é igual ao oposto de x. Isto é, módulo de x é igual a menos x. Vamos entender isso aqui então. Ó. Sempre que você trabalha aqui então com módulo, você vai ter como resposta valor absoluto. Esse valor absoluto que, na verdade, vamos trabalhar sempre com a resposta positiva. Tá? Então, o que essa definição aqui está falando para a gente? A definição fala isso aqui, que ó, se esse cara que está aqui dentro ó, é maior ou igual a zero, você simplesmente vai repetir ele. Tá? Ó, repete o número. Agora, se esse número que está aqui dentro ó, ele for negativo, o que você vai fazer? Você vai repetir esse número, porém colocando na frente aqui um menos. Por quê? Ele não é negativo? Quando você repetir ele aqui fora, ó, com esse menos que está aqui, menos com menos ele vai ficar positivo. Tá? Então vamos entender isso aqui agora com o número aqui. Que, ó, letra A. Quero calcular aqui um módulo de 4. Você vai olhar aqui dentro aqui. Ó. O 4 é positivo? Ele é positivo. Então, o que você vai fazer então aqui? Ó? Repete 4. Então, o módulo de 4 é igual a 4. Acabou. Módulo de menos 2. Esse cara que está aqui dentro aqui, ó, ele não é negativo? Ele é negativo. Então, o que você vai fazer então na definição aqui? Ó? Você vai repetir ele que está aqui dentro aqui, colocando na frente dele um menos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, colocar na frente um menos. Coloco aqui, ó. E agora, o que eu faço aqui, ó? Eu vou repetir o número. Então, chego agora aqui e coloco menos 2. Menos com menos, mais 2. Então, o que era menos 2, valor absoluto, ele passa a ser 2. Módulo de zero. Módulo de zero vai dar, na verdade, aqui o próprio zero. Novamente, ó, aqui dentro não é negativo? O que eu vou fazer então? Ó? Vou repetir o número, só que antes de eu repetir o número aqui, ó, eu coloco um menos na frente por causa da definição. Então aqui vai ficar menos 5. Menos com menos, então essa continha aqui vai dar mais 5. Novamente positivo. Tá?
Bom, qual que é a interpretação geométrica, tá, do módulo de um número inteiro? A mesma coisa lá do oposto que nós vimos, tá? Na reta numerada dos números inteiros, o módulo de x representa a distância entre x e a origem. Então, você vai ver aqui, ó, eu tenho a origem. Tá? Módulo de 4 vai dar o próprio 4. O que quer dizer isso, então? Ó? Que ele está a uma distância de 4 unidades da origem. Módulo de menos 4, o que nós vimos aqui? Ó? Você vai repetir, na verdade, o número, colocando na frente dele um menos. Então, essa continha aqui também dá 4. Então, essa distância aqui também, ó, de 0 até menos 4, a distância, ela também vale 4. Então, você vai tomar muito cuidado. Ó. Se você pegar alguma hora, alguma informação, e falar para você assim, ó, um certo ponto está a uma distância de 7 unidades da origem. Pode ter duas situações. Qual que é a primeira? Esse ponto A pode estar à direita do zero, ou ele também pode estar à esquerda do zero, tá? O que eu vou chamar aqui de a linha. Aí esse cara aqui, na verdade, vai ser menos 7. Então, por que que pode acontecer isso aqui? Ó? Porque em termos de distância, essa distância aqui é igual a essa, que vale, na verdade, o quê? 7. Tá? Então, se a distância for 7, ele pode estar à direita do zero ou à esquerda do zero, que é a minha origem. Então, a localização dele pode ser 7, como pode ser menos 7. Tá? Então, é importante aí você saber essa questão de módulo. Correto? Bom, dando continuidade aqui agora, ó, nós vamos falar aqui sobre o conjunto dos números racionais. Tá? Então, por que surgiu aqui o conjunto dos números racionais? Pelo seguinte, ó, o conjunto dos números inteiros ele é fechado em relação às operações de adição, subtração e multiplicação. O que quer dizer isso? Se você somar números inteiros, vai dar número inteiro. Se você subtrair números inteiros, vai dar números inteiros. Se você multiplicar números inteiros, vai dar números inteiros. Mas o mesmo não acontece em relação à divisão. Então, perceba aqui o seguinte, ó. Menos 12 dividido por 4 vai dar menos. 12 dividido por 4 dá menos 3. E o menos 3, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ah, nós vimos aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Só que se você inverter isso aqui, ó, menos 4 dividido por 12, se você simplificar isso aqui por 4, você vai chegar aqui em menos 1 sobre 3, menos 1 terço. E menos 1 terço é uma fração. Ou seja, ela não pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá? Então, na verdade, surgiu aqui então um novo conjunto, tá? E esse novo conjunto, na verdade, é chamado de números racionais, que é representado aqui pela letra Q. Tá? Então, o conjunto dos números racionais, inicialmente, ele é descrito como o conjunto dos quocientes, tá? Como o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero. Então, na verdade, você vai pegar aqui, ó, um número inteiro e dividir por um número inteiro. Desde que esse denominador seu, que é o divisor, obrigatoriamente ele seja diferente de zero. Você não consegue dividir por zero. Tá? Então, aqui tem algumas possibilidades só. Tá? Que você divide aqui um número inteiro por um outro número inteiro. Tá? Então, coloquei aqui algumas possibilidades. Tá? Então, é o seguinte, ó, o conjunto dos números racionais, que ele pode ser escrito aqui da seguinte forma. Quem que são os números racionais? P sobre Q, tal que P pertence aos números inteiros e o Q pertence aos inteiros não nulos. Então, na verdade, quando você divide dois números inteiros, lembrando, né, que o divisor aqui tem que ser diferente de zero, você, na verdade, aqui vai ter o conjunto dos números racionais. Tá? Bom, comparação aqui entre os conjuntos. Ó. Os números inteiros estão dentro dos números, desculpa, os números naturais estão dentro dos números inteiros
que, por sua vez, estão dentro dos números racionais. Então, ou seja, aqui, ó, todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Mas existem números racionais que não são inteiros e existem números inteiros que não são números naturais. Então, cuidado com isso aqui. Tá? Os inteiros é a extensão dos naturais e os racionais é a extensão dos inteiros. Bom, representação decimal de frações. Quando você trabalha com fração, tá? Você pode aqui realizar, na verdade, essa divisão, e aí você vai ver aqui que você vai cair, na verdade, aqui numa representação decimal. Tá? Então, que fique bem claro aqui, ó, uma fração na forma irredutível, ou seja, quando não tem como simplificar mais, quando você divide uma fração tem como representação um número decimal. E aí você vai ter agora aqui duas situações. Você vai ter um decimal exato, que é o primeiro caso aqui que eu vou te mostrar. Então vamos lá com calma aqui, ó. Eu quero dividir agora aqui, ó, 2 por 5. Então, eu vou dividir aqui, ó, 2 por 5. 2 por 5 não tem como, coloco 0 aqui, vírgula, e aqui 0. 20 dividido por 5 aqui vai dar 4. 4 vezes 5, 20 para 20, 0. Então, isso aqui deu o quê? Um decimal exato, porque o resto aqui deu 0. Então, 2 quintos representa, na verdade, 0,4. Vou pegar agora aqui, ó, 35 e dividir por 4. 3 por 4 não dá, 35 por 4 vai dar 8. 8 vezes 4, 32. 32 para 35, continha que vai dar 3. 3 por 4 não tem como, eu coloco vírgula aqui, 0. 30 por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Não tem como dividir, coloco agora aqui um 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Novamente aqui eu tenho um decimal exato, porque o resto meu aqui deu igual a 0. Bom, o próximo agora meu aqui, ó, vai ser 1 dividido por 8. Então, vou fazer aqui, ó, 1 dividido por 8. 1 dividido por 8, não tem como. 0,10. 10 por 8, vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 10, 2. Não tem como dividir, coloco um 0. 20 por 8, essa continha aqui vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 24. Não tem como dividir, coloco 0. 40 por 8, essa continha aqui vai dar 5. 5 vezes 8, 40, 0. Então, aqui, ó, eu representei para você aqui, ó, 3 decimais exatos, tá? Então, esse aqui, ó, vai dar 8,75 e esse aqui, na verdade, vai dar 0,125. Então, olha que interessante agora aqui, que, ó, sempre que você dividir e você obter resto zero, esse decimal seu é um decimal exato. Agora eu quero fazer o contrário. Vamos supor que eu tenho um decimal exato. Eu quero transformar ele na forma de fração. Então, eu vou chegar agora aqui e fazer aqui a seguinte continha, ó, o contrário, ó. 0,4. Eu quero transformar em fração. Eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. Como aqui é uma, então aqui eu vou dividir por 10. E aqui eu vou tirar a vírgula. 0,4. 0 à esquerda, você vai eliminar. Então aqui vai ser 4 sobre 10. Agora essa fração aqui, ó, ela tem que ser irredutível. Então eu vou simplificar aqui por 2, ó. E aí eu vou obter, na verdade, aqui, ó, dividindo aqui por 2. Ó, aqui vai sobrar 2 e aqui vai sobrar 5. Então, na verdade, eu obtive aqui que 0,4 é igual a 2,5. Então, tá certinho. Agora, eu vou fazer o de cá. 8,75. Então, novamente, ó, vou contar quantas casinhas tem depois da vírgula. 2. Então, como aqui são 2, eu vou dividir isso aqui então, agora por 100. Então, cada casinha vai responder aqui, na verdade, a 1 zero. Agora, eu tiro a vírgula. E vai ficar 875. Agora, ó, nós vamos simplificar isso aqui. Ó. Então, simplificando aqui por 5. Tá?
875 dividido por 5, essa continha aqui vai dar 175. 100 dividido por 5, essa continha aqui vai dar 20. Então, consigo dividir novamente aqui por 5. Ó. 175 dividido por 5, eu cheguei aqui, na verdade, em 35. E 20 dividido por 5, cheguei aqui no 4. Então, 8,75 é exatamente igual a 35 sobre 4. Tá? Voltamos lá, na verdade, onde eu estava. Agora, ó, eu vou fazer aqui com 0,125. 0,125, eu tenho aqui 3 casas depois da vírgula, então aqui vai ser 1.000. Tiro a vírgula, vai ficar 0,125. 0 à esquerda não serve para nada, né? Então aqui vai ficar 125. Vou dividir agora aqui por 5. Ó. 125 por 5. Continha aqui vai dar 25. 1.000 dividido por 5. Continha aqui vai dar 200. Mais uma vez por 5. Ó. Continha aqui vai dar 5. Aqui vai dar 40. Por 5. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 8. Então, eu tenho que 0,125 realmente é igual a 1 sobre 8. Tá? Então, eu expliquei aqui ó, como é que você faz para pegar um decimal exato e transformar esse decimal exato em fração. Isso aí é importante quando você for resolver os seus exercícios. Tá? Bom, o segundo caso agora ó, é quando nós formos aqui trabalhar com uma divisão de fração, e aí você não vai cair num decimal exato. Você vai cair numa dízima periódica, tá? E ela pode ser simples ou composta. Então, vamos fazer aqui, ó. 17 dividido por 9. Essa continha aqui, ó, vai dar 1. 1 vezes 9, 9. 9 para 17. Essa continha aqui, na verdade, vai dar 8. Tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó? 8 dividido por 9, não tem como. Coloco vírgula, aqui eu coloco 0. 80 por 9, 9 vezes 9 é 81. Então, aqui vai dar 8. Né? Então, essa continha minha agora aqui, ó, 8 vezes 9, 72. 72 para 80, 8. Vou chegar agora aqui e dividir, ó, não tem como? Coloco 0. 80 por 9, 8. 8 vezes 9, 72. Para 80, 8. Não tem como dividir, coloco 0. 80 por 9, 8. 8 vezes 9, 72. Para 80, 8. Perceba ó, que começou agora aqui uma repetição. Tá? Então, isso aqui para mim ó, é chamado de dízima. Então, essa continha aqui ó, vai dar 1,888. Ponho reticências para mostrar que isso aqui está repetindo. Tá? Ou então, 1,8. Como aqui é o número 8 que está repetindo, eu coloco uma barrinha em cima dele. Então, essa barrinha aqui ó, é para falar para mim, na verdade, que quem está repetindo aqui é o número 8. Tá? Então, na verdade, aqui eu tenho uma dízima. É um número infinito que tem aqui uma repetição aqui a partir de um certo momento. Tá? Agora aqui, ó, 4 dividido por 33. 4 por 33 não tem como. Então, põe 0,40. 40 por 33 dá 1. 1 vezes 33, 33. Para 40, 7. Não tem como. Coloca aqui um 0. 70 dividido por 33, essa continha aqui vai dar 2. Ó. 2 vezes 33, 66. Para 70, 4. Não tem como dividir. Coloca aqui um 0. 40 por 33 dá 1. 1 vezes 33, 33. Para 40, 7. Coloca um 0. 70 por 33, 2. 2 vezes 33, 66. Para 70, 4. Então, perceba ó, que aqui também começou a haver uma repetição. Tá? Então, aqui eu botei aqui, 0,12, 12, 12, que é a mesma coisa que 0,12, com um risquinho agora em cima do 12.
porque aqui quem está repetindo é o meu 12. E aqui a letra C agora, ó, eu vou ter aqui, ó, 211 dividido por 90, tá? Vamos fazer agora aqui essa continha. 211 dividido por 90, essa continha aqui vai dar 2, ó. 2 vezes 90, 180. 180 para 211, 31. Não tem como dividir, vírgula, 0. 310 dividido por 90, essa continha aqui vai dar 3. 3 vezes 90, 270. 270 para 310, 40. Não tem como dividir, coloco aqui um 0. 400 dividido por 90, essa continha aqui vai dar 4. 4 vezes 90, 360, para 440. Coloca um 0, porque não tem como dividir. 400 por 90, 4. E aí você vai perceber que vai dar 360 para 440. Em outras palavras, isso aqui também começa a repetir. Então, aqui eu tenho 2,344, que é exatamente 2,34. Tá? E aí perceba que como só o 4 está repetindo, você vai colocar aqui um tracinho em cima do 4. Correto? Então, vamos lá. Período. Período é o que repete. É o que repete. Então, vamos lá, que legal aqui, ó. Quem que é o período meu aqui, ó? O período é igual a 8. O período meu aqui, ó, é igual a 12, que é o que repete. E o período meu aqui, o que repete, é igual a 4. Para você classificar uma dízima como simples ou composta, você vai analisar o período. Sempre que o período vem logo após a vírgula, a sua dízima é simples. Então, seu período aqui não é 8. Você vai ver depois da vírgula. Já começa com 8. Então, essa dízima aqui, ó, ela é chamada de dízima periódica simples. Tá? Aqui o período não é 12. Vai depois da vírgula. Já começa com 12. Então, essa dízima é periódica simples. O período meu aqui é 4. Vamos lá depois da vírgula. Já começa com 4? Não, começa com 3. Então, como esse cara aqui não é o período, ele é chamado de parte não periódica. Então, como não começa o período logo após a vírgula, essa dízima aqui é chamada de dízima periódica composta. Tá? Então, sempre que o período vier logo após a vírgula, ela é simples. Se não vier depois da vírgula, a dízima é composta. Tá? Importante saber isso aí. Bom, de forma análoga aqui agora, ó, eu quero fazer o caminho contrário. O que é o caminho contrário? Fração geratriz. A fração geratriz, ela é uma fração que originou a dízima periódica. Então, na verdade, é o seguinte, ó, dado uma dízima, eu consigo achar a fração geratriz? Ou seja, A sobre B. Eu quero achar qual é a fração que vai me dar, na verdade, essa dízima aqui, ó. Tá? É o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, como eu quero achar essa fração aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é chamá-la de x. Então, eu vou chegar aqui e vou escrever o seguinte aqui, ó. X é igual a 1,777, ponho reticências. Olha por que é importante achar o período. O seu período aqui, ó, não é igual a 8? Isso aqui, ó, não é apenas um algarismo? Desculpa, gente, o período aqui é 7, né? Ó? Sei de onde que eu tirei esse 8 aqui, ó. Aqui, ó, o período é 7. Ó, o período aqui, ó, 7. Não é um algarismo? Como aqui é um algarismo, eu vou chegar agora simplesmente aqui, ó, nessa continha minha aqui, e vou multiplicar tudo isso aqui por 10. Então, se aqui tivesse dois números, dois algarismos, eu ia multiplicar por 100. 3 algarismos, eu ia multiplicar por 1000. Tá? Então, aqui é 10, porque aqui é apenas um único algarismo. Multiplique isso aqui tudo por 10. Ó.
10 vezes x, vou colocar aqui em cima, ó, 10x. Quando eu multiplico agora isso aqui por 10, ó, a minha vírgula ela vai deslocar uma casa para a direita, quando eu multiplico por 10. Se fosse 100, ela ia pular 2 casas. Se fosse 1.000, 3 casas. Então, quando eu multiplico por 10, ó, a minha vírgula vai pular para cá. Ó. Só que agora eu vou colocar vírgula debaixo de vírgula. Então, a vírgula não vai pular para cá. Ó. Então, agora, na verdade, aqui eu vou ter o que aqui? Ó? 17. E a vírgula vai andar para cá uma casa. Ó. Então, aqui vai ficar 7, 7. Como esse número é aqui, ó, infinito, eu posso chegar agora aqui e completar com 7, ó, para ficar número com número. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó, multipliquei por 10. A vírgula dou uma casa para a direita. Ficou 17,77. Para ficar um número debaixo do outro, eu completei aqui com 7. Ó. Agora eu vou chegar aqui e vou subtrair, ó, o de cima menos o de baixo. 10x menos x, essa continha aqui vai dar 9x. Ó. Agora olha que interessante aqui, olha. Esse vai embora com esse vai embora com esse vai embora com esse. 17 menos 1, essa continha minha aqui vai dar o que aqui? Ó? 16. Então, aqui, na verdade, meu x é igual a 16 sobre 9. E se você pegar agora aqui, ó, e dividir 16 dividido por 9, você vai ver que essa divisão aqui, ela vai dar exatamente 1,777 e assim por diante. Vai dar uma dízima periódica simples. Tá? Espero que você tenha acompanhado aqui a resolução do exercício. Letra B. Tá? Vou chegar novamente aqui. Ó. Quero achar a minha fração geratriz, que vai me dar, na verdade, aqui a dízima periódica simples. Então, vou chegar agora aqui, ó, chama esse número aqui de x. Ó. Então, vou escrever aqui, ó, x é igual a 0, vamos ajeitar isso aqui melhor. Quando eu escrevo um número assim, ó, eu gosto de manter um espaço maior aqui. Ó. X é igual a 0,12, 12, 12. Ó. Agora eu vou chegar aqui e vou pegar o período. Quem que é o período? 12. Quantos algarismos tem aqui? Ó? 2 algarismos. Então, agora eu vou chegar aqui, ó, e vou multiplicar isso aqui agora por 100. Porque aqui tem 2 algarismos. 100 vezes x, 100x. Ó. Agora, quando eu multiplico por 100, a minha vírgula vai pular 2 casas para a direita. Então, aqui eu vou colocar vírgula, ó, debaixo de vírgula, e aqui o que era 0 vai ficar 0,12. Só que o 0 à esquerda não precisa, ó. Aqui vai ficar 12, ó. Agora eu vou repetir aqui, o 12 e o 12, ó. 12 e o 12. Mas esse número que não é infinito, eu posso chegar agora aqui e completar com 12, ó. E aí, novamente, o que eu faço agora aqui, ó? 100x menos x, 99x. Agora eu corto aqui, ó. 12 menos 12, eu corto. 12 com 12, 12 com 12. 12 menos 0, essa continha aqui vai dar 12. Que está multiplicando, passa para cá, dividindo. E aí você vai tomar cuidado agora aqui, ó. Fração sempre na forma irredutível. Então, você vai dividir aqui, ó, tanto o numerador quanto o denominador por 3. Você vai simplificar. 12 por 3 vai dar 4. 99 por 3, 33. Se você dividir 4 por 3, por 33, você vai chegar, na verdade, ali, na continha nossa ali, que deu 0,12. Tá? Então, espere aí que você tenha acompanhado também aqui a resolução. Então, o que tem que ficar claro aqui é o seguinte, ó, perceba que o período, ele sempre vem depois da vírgula. Tanto que na primeira casa quanto na segunda. Desculpa, na primeira letra quanto na segunda. Vamos fazer agora aqui mais uma aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Quero achar aqui uma fração geratriz, que vai me dar aqui a dízima periódica 2,3444. Então, como é que eu faço aqui, ó? Vou chamar isso aqui de x, ó. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. X é igual a 2,3444.
A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, ó, atenção, tá, ó, eu tenho que fazer o período vir exatamente depois da vírgula. Exatamente depois. E perceba que o período aqui não vem depois da vírgula. Então, eu vou ter que ajeitar isso aqui, ó. Aí aqui não é uma casa depois da vírgula. Então, eu vou chegar agora aqui e multiplicar por 10. Ó. Então, aqui, galera, eu estou ajeitando isso aqui, ó. O período vir depois da vírgula. Tá? Então, multiplica por 10. Aí eu vou ter aqui, ó, 10x, que é igual, multipliquei por 10, vou ter aqui, ó, 23,444. Beleza, ó. Então, agora o período vem depois da vírgula. Aí, agora sim, ó. Quem que é o meu período? 4. Aqui não é um algarismo? Então, eu vou chegar agora aqui para fazer minha continha, ó, e vou multiplicar isso aqui novamente por 10. Então, vamos lá. Por que eu multipliquei por 10 aqui primeiro? Para fazer o período aparecer logo depois da vírgula. O período começou depois da vírgula? Começou. Aí agora eu pego o período e multiplico por 10. Por quê? Porque é um algarismo. Tá? Estou multiplicando aqui tudo por 10. Ó. 10 vezes 10, 100x. Quando eu multiplico por 10, a vírgula vai andar mais uma casa. Então aqui vai ficar 234,44. Completo aqui com mais um 4. E agora faço a subtração. 100x menos 10x, 90x. O 4 vai embora com 4. 234 menos 23, eu vou chegar nessa continha aqui que vai dar 211. E está multiplicando, passo para cá, dividindo. Então, eu vou ter aqui que o meu x vai ser 211 dividido por 90. Tá? Então, está aí, na verdade, a nossa fração geratriz. Bom, mais uma aqui para a gente, tá? Esse aqui, muito tranquilinho. Acompanha comigo aqui, ó. X é igual a 1,999. Tá? Interessante desse aqui, ó, é que ela termina sempre em 9. Tá? Então, atenção aqui, ó. O período é 9, vem depois da vírgula. Como aqui é um algarismo, vou chegar agora aqui e multiplicar isso aqui por 10. Ó. Então, aqui vai ficar, ó, 10x, multiplicando por 10, a vírgula vai andar uma casa, 19, vírgula debaixo de vírgula, 99. Completo aqui com mais um 9. Ao fazer a subtração, 9x é igual. 9 vai embora com 9, 19 menos 1, 18. X é igual a 18 dividido por 9, e essa continha nossa aqui dá 2. Não precisa te assustar não, tá? Eu quero chamar a atenção para você que é o seguinte, ó. Sempre que você tiver uma dízima periódica que termina em 9, uma dízima, você não precisa de fazer continha. Basta você riscar todos os números 9 e no número que sobrou, você vai lá e soma 1. Então, risquei os 9 aqui, ó. 1 com 1 dá 2. O que quis dizer foi isso aqui, ó. 2,34999. Reticências. Aqui, ó, tem que ter reticências. Isso aqui não é uma dízima? Ela não termina em 9? Basta você cortar os 9 e pegar o último número e somar 1. Então, essa continha aqui vai dar 2,35. Tá? Então, uma dízima periódica, quando termina em 9, ela deixa de ser dízima e vira um decimal exato. Cuidado com isso aqui. Tá? Agora, perceba que 1,999 é diferente de 1,999 com reticências. Isso aqui, ó, é um decimal exato e isso aqui é uma dízima periódica simples. Então, para uma dízima, você pode fazer isso que eu te expliquei, que é fazer o quê? Cortar os 9 e somar 1. Para decimal exato, não. Tá? Decimal exato, você não pode fazer isso. Cuidado com isso aí, ó. Deixei bem claro para você o que é dízima e o que é decimal exato. Tá? Atenção aí quando for fazer os seus exercícios. Bom, conjunto dos números irracionais. Tá? O conjunto dos números irracionais são números decimais
que não podem ser escritos na forma de fração. Então, em outras palavras, eu acabei de mostrar para você que decimal exato e decimal infinito, que é uma dízima periódica, vira fração. Então, os irracionais, eles são decimais que não podem ser escritos na forma de fração. Em outras palavras, eles não podem ser decimal exato e muito menos dízima periódica. Então, trata-se de números decimais que possuem representação infinita não periódica. E aqui eu trago para você aqui alguns exemplos. 0,21, 211, 2111. Perceba que esse número aqui, ó, ele é infinito e não é uma dízima periódica. Tá? Raiz de 2, 1,41, 42, 135. Ele é infinito e não é periódico. O raiz de 3, 1,7320508. Ele é infinito e não é periódico. Aí nós temos aqui também o π. Tá? De onde que surgiu o π? Ele nada mais é do que o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro. Tá? E aí, na verdade, ele é um número irracional. 3,141592, infinito. E ele aqui, na verdade, não é periódico. E eu te apresento aqui um número importante você conhecer esse número, tá? Esse número que se deve ao matemático John Napier, tá? Esse número, ele surgiu, na verdade, aqui dessa expressão. Tá? Estou te apresentando aqui uma tabelinha, onde eu aqui atribuí valores aleatórios para x, x igual a 1, x igual a 10, x igual a 100, assim por diante. E eu vou substituir aqui, ó. Então, olha só aqui, ó. A primeira continha, 1 mais 1, o x aqui não é 1. Então, 1 dividido por 1 elevado a 1. 1 dividido por 1 vai dar 1. Somado com 1, 2. 2 elevado a 1, a continha aqui vai dar 2. Tá? Agora, a próxima aqui, ó. 1 mais 1 dividido por x. O x é 10. Elevado a 10. 1 dividido por 10 dá 0,1, que somado com 1 dá 1,1 elevado a 10. Você teria que pegar agora esse 1,1 aqui, ó, e multiplicar ele aqui, ó, 10 vezes. Você vai chegar nesse valor aqui, ó. E aí, quando você vai aumentando para 100 mil, 10 mil, 100 mil, ou seja, quando esse x seu for muito grande, você vai aproximar, na verdade, desse valor aqui, ó, tá? E esse número, na verdade, aqui, ele é aqui um número que ele foi descoberto aqui pelo John Napier, que ele recebeu o nome aqui de letra E, tá? Então, olha que bacana aqui, ó. Todos esses números aqui são irracionais. São só esses números aqui? Não. Existem muitos outros números irracionais, tá? Então, o que a gente faz aqui, ó? Como esses números são números muito grandes, nós aproximamos esses números para a continha ficar mais fácil de resolver. Então, aqui, ó, poderia usar aqui, ó, 0,21. Sempre que eu trabalho com raiz de 2, tá? Geralmente eu uso 1,41. Ou então o seu exercício vai vir falando para você, utilize raiz de 2 como 1,41 ou 1,4, tá? O raiz de 3, 1,73. Agora, cuidado, ó. A gente fala que o π vale 3,14. Não é isso. Ele vale aproximadamente 3,14. Tá? Da mesma forma aqui que o meu E. Eu posso aproximar ele aqui de 2,72. Tá? Então, na verdade, números irracionais, nós geralmente aproximamos ele de números decimais exatos para que nós podemos aqui, na verdade, possamos resolver exercícios utilizando aqui esses números. Tá? Então, aqui eu te apresento o seguinte, ó, para terminar a nossa aula. Tá? Ficou uma aula extensa aí, né? Eu peço desculpa para vocês, mas não teve jeito, tá? Conjunto dos números reais. Ele é chamado de números reais, a letra R maiúsculo. É o conjunto formado pela reunião do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, olha que bacana aqui, ó. Natural, que é inteiro. Inteiro, que é racional. Então, aqui dentro, ó, todo mundo que pode ser escrito na forma de fração.
Já o i são números que não podem ser escritos na forma de fração. Então, os números racionais com o conjunto dos irracionais, eles são disjuntos. Eles não têm elementos em comum. E aí, quando você junta, na verdade, esses dois conjuntos, você tem o conjunto dos números reais. A importância disso é isso aqui, ó. Aqui eu tinha somente número natural. Depois vieram os números inteiros. Depois começaram a surgir aqui, ó, os números racionais. Você vai perceber que essa reta começou a ficar cada vez mais preenchida. Aí, quando vieram os números irracionais, a sua reta, na verdade, ficou totalmente preenchida. Então, o conjunto dos números reais, ele é formado pela origem, que é o zero, pega todos os números aqui positivos e todos os números aqui negativos. Tá? E aí, de novo, nós temos aqui os subconjuntos. Reais não nulos. Você vai pegar todos os números reais menos o zero. Então, na verdade, você teria uma reta aqui, ó, com a bolinha aberta no zero. Você pega todos os positivos e os negativos, exclui o zero. Tá? Reais não negativos. Você vai pegar do zero para a parte positiva. O zero está dentro. Reais positivos. Você vai pegar apenas os números positivos. Você vai excluir o zero e os números negativos. Reais não positivos. Você vai excluir os números positivos. Então, você vai pegar o zero e a parte negativa. E os reais negativos, você vai pegar apenas os números negativos. Tá? Vai excluir o zero e os positivos. Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham acompanhado a aula. Desejo aí vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.